Gente, vamos para a parte 3 do nosso vídeo, né? Continuando. Eu trabalhei com essa bandejinha, não especificamente essa, mas foi uma igual, né, a essa. Foi quando eu iniciei a agenda dos meus doces, né, que eu falei que eu ia trazer para vocês. E em meio a essa turbulência, né, como eu já tinha falado, a minha sogra faleceu e eu já não estava mais com aquele ânimo, né, de construir a casa aqui na Bahia. E quando foi um determinado dia, Deus usou uma pessoa para falar comigo, que eu iria, né, ela falou assim, que o tempo de Deus já estava chegando na minha vida e que aquela promessa que eu havia esquecido, Deus ia realizar. E em meio a isso, Deus já tinha usado muitas pessoas para falar comigo. O que eu quero dizer para vocês, em meio a tudo isso, é que quando Deus prometer algo para você, creia, viu? Creia, porque eu sou resposta das promessas, realizações das promessas de Deus. Porque Deus, ele prometeu, e não foi só uma pessoa, foram várias pessoas de determinados lugares que não sabia que eu tinha esse plano, que eu tinha esse projeto. E Deus usava, sempre quando eu estava meio assim, né, já achando que não iria acontecer, que não iria dar certo, Deus sempre usava uma pessoa para me animar, para falar que a promessa estava de pé. E quando Deus usou essa moça para falar comigo, essa irmã para falar comigo, veio em mim um renovo, veio em mim uma força que eu não consigo transmitir. Veio aquela vontade de vencer, aquela vontade de querer novamente, aquele desejo. Ao mesmo tempo, Deus passou aquele bálsamo no meu coração. Eu já não estava mais sentindo aquela angústia, sabe? Aquela vontade de não querer mais vir para cá. Foi assim, Deus arrancou, realmente Deus tirou assim aquilo que eu estava sentindo de dentro do meu coração. E aí eu comecei a trabalhar, né? Meu esposo já estava me ajudando, como eu já falei anteriormente. A gente já estava já bem encaminhado, já tinha fidelizado alguns clientes, mas como era uma construção muito grande, a nossa casa ela estava construída assim, meia parede, só que ainda faltava crescer mais um pouco, porque no projeto a gente tinha feito uma casa bem pequenininha, com um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha, mas tudo pequenininho. E aí Deus ele colocou no meu coração para eu crescer a casa. Gente, é impressionante o agir de Deus na nossa vida é impressionante. Quando eu comecei a fazer os doces, Deus começou a usar pessoas na rua para me abençoar. E aí as pessoas pagavam além do que a caixinha de brigadeiro valia. Que vendia caixinha por R$ 10. Tinha pessoas que pagavam R$ 50. Tinha pessoas que pagavam R$ 100 em uma caixinha. Era coisa de Deus, era coisa de Deus, gente. Quando eu saía de lá, eu saía assim das vendas radiante. Tinha dias que estava tão frio em São Paulo, tão frio. Aquela garoa, aquele frio mesmo. E eu falava, ai, hoje não vai dar para ir, hoje eu não vou não. Quando eu me levantava, vinha aquela força de Deus na minha vida, que eu colocava sobre tudo, colocava meia, colocava calça, que eu me levantava, gente, que eu saía, era o dia que eu mais vendia. Tinha dias que eu vendia 100 caixinhas de doce, era R$ 1.000 em um dia só. 100 caixinhas de doce, vocês têm ideia? 100 caixinhas de doce. Mas também era suado, não era fácil. E aí toda semana, meu cunhado estava aqui trabalhando e nós enviávamos, né, a mão de obra, o valor da mão de obra dele, que era por semana que a gente pagava. Nós comprávamos materiais, tudo com as vendas dos doces, não tinha mais outro recurso por fora, porque meu esposo já tinha saído. Detalhe, ele pediu demissão, ele não recebeu, tipo, todas que as pessoas recebem, né, o
valor aí certinho. Não, só os dias trabalhado e pronto, né? E mesmo assim, dava para suprir a nossa necessidade em casa, dentro de casa. Nós não passamos necessidade. Eu aprendi também a administrar o meu dinheiro. Tudo que eu pegava, eu duplicava, triplicava. Depois eu vou falar aí mais pra frente para vocês detalhadamente. Com materiais de limpeza, eu aprendi, eu comecei a pesquisar no YouTube como eu diluir, como eu multiplicar materiais de limpeza, estoque de alimentos, eu comecei a fazer estoque de alimentos para poder não precisar todos os meses comprar, fazer aquela comprona do grosso, né, que a gente fala, que é o feijão, o arroz, o açúcar, né? Não, eu consegui fazer um estoque de alimentos e todo mês era material. Era pagando, comprando cimento, comprando areia, comprando bloco. Quando chegou, gente, em outubro, e eu determinei, eu falei pro meu esposo, na verdade foi antes. Eu falei para ele, no começo do ano, eu falei, em julho nós iremos para a Bahia bater a laje da nossa casa. Gente, era muita fé em Deus, foi muita fé. Minha fé, ela estava em um nível elevado que eu não tenho nem como explicar para vocês o nível da minha fé. Gente, tenha fé, tenha fé, tenha fé porque Deus ele realiza o impossível. O impossível, aquilo que você menos imagina que Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver fé, Deus ele realiza. Porque eu sou prova viva. Eu coloquei a minha fé em ação. E aí eu falei para ele, eu falei, em julho nós vamos para Bahia bater a laje da nossa casa. E ali aquela correria. Chegava em casa meia-noite, ia fazer massa, para no outro dia, 7 horas da manhã, estar de pé, fracionando os doces, enrolando. Meus doces eram todos fresquinhos. São, na verdade, né? Que de vez em quando ainda faço uns aí para encomendas. Todos fresquinhos, gente. Tudo fresquinho. Todos os dias eram doces fresquinhos, porque o segredo é isso também, você tem que dar uma qualidade, né, para o cliente, porque não adianta você estar naquela correria, naquela agitação e você não entregar uma coisa, né, uma qualidade para o seu cliente, né. E aí, quando foi em julho, nós já tínhamos comprado a laje da nossa casa e eu ainda tinha uma reserva financeira separado, além do valor da laje, tudo, do cimento, laje, tudo. Né? O alimento, né, que a gente fez um mutirão aqui, veio 12 homens para poder bater a laje na nossa casa. E eu tava com tudo, gente, tudo da nossa laje. E Deus, ele fez assim, algo lindo. Antes disso, eu tinha tirado uma palavra, antes de viajar, né, para aqui. Eu tirei uma palavra e na palavra estava falando sobre 12 homens, 12 anciões. Sabe, Deus falando assim, tudo certinho, o que iria acontecer na nossa trajetória. Quando eu cheguei aqui, que eu contei a quantidade de homens que tinham para bater a laje, realmente eram 12 homens. 12 homens que tinham para poder bater a nossa laje. O Senhor, ele fez coisa grande, gente. Pula para a parte 4. Tem mais.